Convido você a voltarmos ao texto que usamos no início. Inclusive eu terminei trocando e lendo os versículos 4 e 5. Na verdade eu terminei com você os versículos 5 e 6. Também, se você quiser, pode acompanhar no próprio boletim, nessa leitura alternada que nós fizemos. É o texto que está em negrito, mais ou menos no meio, aí, mais ou menos no comecinho do texto, é a parte que está em negrito. Tiago, capítulo 3, os versículos 5 e 6. Tiago 3, versículos 5 e 6. Quero fazer esta leitura. Logo após, nós vamos ter uma participação do Ministério Arcos, relacionada ao que vamos estar pregando, e voltaremos então após a leitura e a participação do Ministério. Logo após, nós vamos voltar para então orarmos e podermos proferir a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz Tiago 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é fogo, a língua é mundo de iniquidade. Eu quero pedir até que você deixe o seu texto marcado, e nós vamos estar voltando a ele. Vamos ter a participação do Ministério Arcos, logo depois, então, nós vamos estar voltando e orando com nossas crianças. Tiago, conforme lemos, de desafio de podermos pensar no uso da nossa língua. Tiago é acreditado, irmãos, como sendo o irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e José. Foi um grande líder na igreja apostólica em Jerusalém, logo então, no início da igreja. Possivelmente Tiago tenha escrito esse texto e essa epístola a cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época, possivelmente entre o ano 44 e 49 depois de Cristo. Ou seja, talvez um dos textos mais antigos que nós temos do Novo Testamento. Talvez um dos textos mais antigos do Novo Testamento. A epístola de Tiago, ela tem 108 versículos. Dos 108 versículos, nós vamos encontrar nestes 108 versículos 54 mandamentos, 54 ordens, orientações de Tiago para a vida da igreja, para a vida dos cristãos. Tiago tinha uma preocupação muito grande com a vida prática, com o agir dos cristãos. E talvez por isso pode até ser mal interpretado, mal entendido, achando como se Tiago estivesse preocupado em dizer que a salvação é pelas obras. Não. Ele estava querendo dizer a salvação, a nossa fé, ela é demonstrada através de obras. A nossa fé é demonstrada através de obras. Precisamos das nossas obras para testemunhar a fé que nós temos. Pela forma como agimos, nós declaramos para o mundo. Nós dizemos ao mundo de forma prática o Jesus a quem nós servimos, o Jesus em quem nós cremos. E Tiago então toca num ponto crucial da vida cristã. Não só da vida cristã, mas da vida de qualquer pessoa, da existência do ser humano. E ele vai tocar, olhando para a igreja de modo especial. Tiago vai falar sobre o uso da língua. Como nós precisamos de pensar sobre isso, porque propositalmente ao dizer que a epístola teria sido escrita entre o ano 44 e 49 depois de Cristo, quando às vezes pregadores citam assim
Às vezes alguém podia perguntar, mas por que precisa citar isso? É para mostrar que um texto, quase 2000 anos depois, ele se torna tão atual e tão necessário para a vida da igreja, para o testemunho da igreja. Quando Tiago vai falar sobre a língua, nesses versículos que lemos e que usamos na leitura alternada de hoje para um momento de confissão pessoal, Tiago vai dizer no versículo 5 que a língua é um pequeno órgão, mas é um pequeno órgão capaz de grandes estragos. E ele mostra isso dizendo: uma pequena fagulha, ela pode colocar em risco um grande bosque. Uma pequena fagulha, um pequeno foguinho pode colocar em risco toda uma selva. No versículo 6, Tiago vai dizer: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Com isso ele está dizendo que, como mundo de iniquidade, a língua é o ponto de partida para muitos outros pecados. E Tiago vai dizer que essa língua, dependendo de como ela seja usada, ela contamina o corpo inteiro. Ou seja, poucos são os pecados que a língua não está envolvida. Não só isso, ela põe em chamas, ela compromete a vida, toda uma existência, toda a carreira humana. Ou seja, ela é capaz de acabar com a existência de um ser, de uma pessoa. Mas pior ainda, Tiago vai dizer que ela é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, ela é motivada para o mal por Satanás, e a nossa língua é motivada para o mal pelo próprio inferno. Daí porque nós precisamos tomar muito cuidado com o uso da língua. O poder da língua, já dizia determinado escritor, ela pode balançar os homens, levando-os à violência, ou pode movê-los, a esses homens, às mais nobres ações. A língua, ela pode instruir o ignorante, ela pode encorajar o rejeitado. A língua, ela pode confortar o entristecido, e ela pode acalmar os que estão à beira da morte. Ou então não, ela pode esmagar o espírito humano, ela pode destruir reputações, ela pode espalhar desconfiança e ódio, e ela pode levar nações à beira da guerra. Eu chamo a sua atenção para essa expressão de Tiago: a língua é fogo, a língua é mundo de iniquidade. Como foi bom podermos adorar a Deus e podermos então declarar pelos cantos o que nós cantamos: sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Já parou para pensar o que nós cantamos? Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. E tudo isso, o meu pensar, o meu falar, que eu possa refletir e que isso reflita também a beleza que há em ti. Que o nosso canto, o nosso falar, as nossas palavras, que tudo isso reflita a beleza que há no Senhor Jesus Cristo. E então nós dissemos: reina em mim. Porque se Jesus não reinar, isso não é possível. Se não for pela ação do Espírito Santo, não, nós não vamos ter beleza a transmitir. Nós vamos ter muito sim a feiura do nosso pecado, não a beleza de Deus para transmitir. Por isso nós precisamos clamar: Senhor, reina. Senhor, toma conta da minha vida. Nós cantamos: se não for para te adorar, para que nasci? Sim, precisamos então refletir e pensar: Senhor, qual é o nosso propósito? Nosso propósito, o propósito que o Senhor nos fez, não foi para usarmos de modo maléfico a língua, não. O propósito de Deus é para que a gente possa adorar. Pelo nosso falar, pelo nosso agir, pensando aqui no uso da língua, pelo nosso falar, possamos adorar ao nome do Senhor. Nós cantamos: me derramar, declarando o quanto nós precisamos derramar o nosso coração diante do Senhor. E na comunhão com o Senhor, precisamos então sair e usar a nossa língua para glorificar ao Senhor. Olhamos para uma peça e vemos como uma destas peças.
como uma peça, como esta. Eu não sei que você fica, de repente, olhando e se vendo e talvez se encontrando ou não. Eu acho que esses problemas só existem nas igrejas presbiterianas lá da Argentina, nas igrejas batistas da Argentina, nas igrejas pentecostais da Argentina. Parece que nós não temos um pouco desses problemas nas nossas igrejas. Enquanto nós precisamos olhar para tudo isso e dizer: Senhor, se não é isso, o que é? O que é que precisaria naquele momento de confissão silenciosa? E muitas vezes eu fico pensando: será que nós nos damos conta do que estamos fazendo? Ou nós de repente embarcamos num ritual e atos um atrás do outro do culto? De repente se prepare, pode ser que um dia a gente mude toda a ordem do culto e você diga: olha, começou pelo fim, está pelo meio, está por onde? Para fazer você parar e pensar: o que é que você está fazendo? Naquele momento de confissão, o que é que você esteve confessando depois que você leu o texto sobre o mau uso da língua? O que é que nós vamos confessar a Deus? E vamos agradecer a Deus que Ele não manda descer fogo do céu e consuma a nossa língua. Muito pelo contrário, mas para que o fogo do Espírito possa usar a nossa língua para glorificar o Senhor e não desmanchar o testemunho que precisamos dar da presença e da bênção do Senhor. Imagine que no final, se você percebeu ao modo, a fala de cada um aqui no final, imagine que você percebeu sobre quem eles estavam falando. Sobre quem? Jesus. Línguas incontroláveis. Que perigo. E nós não nos damos conta. Nós vamos nos perdendo de fala em fala, e já a língua incontrolável, ela está falando contra o próprio Deus, contra o Senhor, o Salvador. Já está falando contra o Espírito Santo. Que perdição! Que pecados nós precisamos evitar? E me permita, eu gostaria de dividir essa mensagem em duas. Eu quero começar hoje e vou terminar no próximo domingo. Não é para forçar você a vir no próximo domingo, mas eu espero que você venha. Mas eu quero dizer, nós precisamos tratar de dois pecados que a palavra de Deus nos fala a partir da língua. Que pecados nós precisamos evitar como cristãos, como membros dessa igreja, do corpo de Cristo? E talvez você nos visita hoje e você começa então a ouvir que nós somos tão humanos quanto você, que nos visita desta vez. E quem sabe você aprende que as pessoas falam contra Jesus e infelizmente continuarão falando até o dia em que Ele venha, que Ele volte, e que a humanidade esteja face a face com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Filho de Deus. E a humanidade haverá de bater no peito de angústia e dor de ter profanado o nome do Senhor. Mas pessoas estarão de pé naquele dia não por mérito pessoal. A igreja estará de pé por causa do Cordeiro que morreu por ela. E eu e você precisamos ser encontrados não no meio daqueles que passaram a vida dando mau testemunho, usando mal a língua. Não. Eu e você precisamos ser encontrados no meio daqueles que foram resgatados de todas as nações, todos os povos, todas as tribos, que estarão adorando ao Senhor pela vida dele. Que pecados nós precisamos evitar? Me permita dizer, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Se a Bíblia diz, de fato ela fala, e é verdade, como lemos em Tiago, que a língua é mundo de iniquidade. Se existem tantos pecados a partir da língua, que pecados nós precisamos evitar? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Paulo trata de um problema que estava acontecendo no meio da igreja, impureza, um filho que estava se deitando possivelmente com a madrasta do seu pai, e a igreja de Corinto estava se perdendo.
afastando-se do Evangelho, da vida que deveria estar levando. E Paulo, então, tratando sobre esse problema, a partir do versículo 9, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. No versículo 10, Paulo vai dizer: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Paulo está preocupado com os relacionamentos dentro da igreja. Aí Paulo vai dizer: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Aquela pessoa não havia se arrependido. Aquela pessoa já estava há um certo tempo se tornando um escândalo para a cidade de Corinto. E sem arrependimento, com o coração endurecido, estava na igreja como se nada tivesse acontecido. E Paulo então chega e faz: olha, eu quero lembrar vocês que aquilo que eu falei, que vocês não devem se associar com esse tipo de pessoa. Eu não estou me referindo aos de fora, senão você vai ter que pedir a Deus para sair do mundo. Eu estou me referindo, diz Paulo, a irmãos, a pessoas que se dizem irmãos e que estão no meio da igreja vivendo desta forma. Se não há arrependimento, se não há quebrantamento, Paulo diz: olha, nem coma com eles, não faça festa com eles, se eles estão vivendo dessa forma. Porque Paulo estava querendo trazer a ideia de que você vai estar pactuando daquilo que eles fazem. Mas veja como Paulo diz: ele inclui no meio desse grupo, ele inclui pelo menos um dos pecados da língua. Ao dizer no versículo 11: mas agora vos escrevo que não os associeis com alguém que, dizendo se irmão foi impuro, avarento, idólatra, ele vai dizer ou maldizente. Como cristãos, nós temos que repreender, nós temos que exortar, nós temos que encorajar o irmão ou irmã a ter um procedimento diferente. Se o irmão está se reunindo para falar da vida dos outros, ou seja, o pecado da maledicência, tem que parar e dizer: meu irmão, nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para falar da vida dos outros. O maldizente ou o maledicente, ele tem um prazer extremo de falar mal. E olha que há pessoas que se justificam, e nós temos que ter muito cuidado. Há pessoas que se justificam dizendo: mas pastor, o que eu estou falando é a plena verdade. Mas é maledicência, meu irmão. Porque quando é verdade, você tem que tratar do assunto. Não é ficar falando e falando e falando, e vai passando e passando e passando. Ah, não, mas aquilo que eu falei para fulano é verdade. Mas era sobre o fulano? Não. Era sobre o cicrano. Ah, então quer dizer que você falou a verdade, em vez de você chegar com o cicrano desse cicrano, você ainda está: rapaz, eu estou sabendo que aconteceu isso e isso na sua vida, meu irmão, você está precisando de ajuda? Eu estou como irmão em Cristo aqui, porque eu não quero ver você desse jeito. Eu tenho conhecimento que você está fazendo isso, você está vendo desse jeito, isso, aquilo, aquilo outro. Foi que houve. Você está precisando de ajuda? Aí não. A maledicência faz com que eu não vá ao irmão, mas que eu procure outro, e outro, e outro, e outro, e isso vai passando. Não interessa se é verdade. Se você vai passando e passando e passando e passando, isso é maledicência, isso é falar mal. E a Bíblia diz: isso é pecado. É pecado. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado nos círculos que vivemos. E não é só a igreja, é a nossa família. Isso são as reuniões naturalmente de trabalho, de estudo, mas também a igreja. Deus quer que eu e você usemos a língua para glorificar Deus. Glorificá-lo. Para edificar a vida do outro. Se a gente tem que tratar de algum problema, sempre trata do problema, mas não ficar falando de pessoas para outras pessoas. Temos que ter muito cuidado. Eu queria ver uma figura com você. Me passaram essa figurinha bonita aí pelo zap, eu guardei. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos. Está fazendo estágio com Satanás, amiga?
mas pode ser amigo também. As pessoas vão falando mal, falam mal do pastor, falam mal da igreja, ou dos pastores, ou das igrejas, ou falam mal dos irmãos, e vai falando mal, e mal, e mal, e mal, e mal. Isso vai se transformando numa coisa normal, natural. Para onde você vai, com quem você se reúne, é só maledicência, é maledicência, é maledicência, é maledicência. Eu acho que chega num certo estágio da vida que você não dá mais para ir para determinadas reuniões. Ou você vai, e quando você começa a ver que a conversa está se perdendo, você pula fora. Estou fora. Eu quero tempo de lazer, eu quero tempo para namorar, para sair, para passear, pegar na mão e ir para o shopping, assistir um filme legal, comer uma coisinha simples. Eu quero tempo de curtição, tempo bom, de qualidade. Eu vou estar me reunindo com gente que vai ficar falando e metendo pau nos outros. Como nós precisamos cuidar da nossa língua. E parece que para isso nunca falta assunto. Começa com um pouquinho assunto bom e depois é só maledicência. É falando mal, 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 mal. Eu digo, meu Deus, misericórdia. Como nós estamos perdidos como humanidade. Provérbios capítulo 18, se você puder abrir, Provérbios 18, versículos 7 e 8. Provérbios 18, versículos 7 e 8. Provérbios 18, 7 e 8, a Bíblia diz: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Perceba bem. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Se há uma coisa que Provérbios fala, também é sobre o uso da língua. Fala sobre a vida, mas você vai encontrar muitas orientações referentes a isso. As falas, as conversas, os conteúdos, como nós precisamos tomar cuidado com isso. A boca do insensato é a sua própria destruição. Ele se destrói pela própria boca. E os seus lábios um laço para a sua alma. Deus não quer que seja assim com você que é discípulo de Jesus. As palavras do maldizente são doces bocados. O que o sábio está falando aqui é que esses doces bocados é como quem engole de forma gulosa. É como quem engole de forma gulosa. Doces bocados. Eu já tive um estreitamento aqui no esôfago e eu ficava invejando o pessoal que comia churrasco. Eu vi o cara pegar pedaços assim, enormes, de carne. E ele pegava um pedaço, mastigava, mas rapidinho engolia, já pegava outro, e já pegava outro, e já pegava outro. Enquanto isso, eu pegava um assim, dividia no tamanho dessa uma unha, ou no máximo dessa. Não podia passar disso. Porque se eu tentasse engolir nem metade de um pedaço assim, o negócio se entalava. E eu ficava aí, e se alguém olhasse, o que é? Aí falando já disse, não, ele está passando mal, nem pergunto, nem falo, nem olho para ele. Porque aí eu ficava querendo que o negócio não descia. Mas a Bíblia diz não, que para o maldizente, aquilo que ele fala mal, é como quem come golosamente, come doces bocados, desce com uma doçura enorme para o maldizente e vai para o interior do ventre. Ele começa a se alimentar daquilo e desce como algo doce. O insensato se alimenta da maledicência. O que não é sábio se alimenta da maledicência. Então pare de falar mal. Se você é discípulo de Jesus, não use a língua para a maledicência. Controle-se e ajude seu irmão em Cristo a não fazer isso. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26, o versículo 20. Provérbios 26, versículo 20.
O sábio nos diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Nós não temos a expressão: rapaz, para de colocar lenha na fogueira. Sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Se não tem gente que tem o coração propenso a ser maldizente, maledicente, a contenda cessa, a confusão cessa. Porque o que você vai procurar fazer é resolver o problema, e não ficar aumentando, propagando o problema. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. No versículo 22 desse mesmo capítulo 26, o sábio, Provérbios 26, 22, o sábio vai dizer: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Para o maldizente, sim. E é isso que o sábio está dizendo. As palavras do maldizente, sim. Para o maldizente é comida fina. Ele vive disso, ele se alimenta disso, ele gosta disso. Então, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Mas não é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. O homem contencioso, o homem insensato, ele se alimenta da maledicência. Eu conheci um pastor há muitos anos. Eu não era casado, era solteiro, não conhecia nem Solange. Eu conheci um pastor na cidade, ele era de outro estado, estava pastoreando uma igreja no interior de outro estado aqui no Nordeste. Ele era mais um pouquinho do Norte. E era um homem de porte, um homem vultoso, bonitão, cabelo ruivo, corpo atlético, sarado, como se diz aí. E era uma pessoa de coração tremendo. E ele andava naquela época, estou casado há 26 anos, 28, então lá pelos 30 anos atrás, ele tinha uma moto preta, uma CB400. Naquela época a CB400 era um show, caríssima na época. Não era importado, mas era máquina top. E ele não tinha carro. Então ele viajava, morava no interior e viajava, e às vezes saía de um estado para outro, porque ele morava em outro estado. E eu conversava quando encontrava ele, disse: pastor, rapaz, eu sou você motoqueiro mesmo? Ah, não, eu não tenho carro, eu moto. Eu disse: e a viagem? Aí você viaja, vai de ônibus, né? Eu disse: não, que de ônibus? Eu vou de moto. Eu disse: você viaja na CD? Eu disse: para mais de 1.500 quilômetros, a moto voa. Eu disse: misericórdia. E um dia eu estava nessa cidade onde ele pastoreava, ele foi viajar. Eu vi o homem, parecia um Robocop, totalmente aparamentado, com as roupas de segurança, tudo impressionante. Quase que eu dizia: é o pastor que está aí dentro, boizão. Mas uma pessoa muito séria, também muito alegre, muito divertida, legal, diálogo, tudo. Mas era o que ele tinha, o veículo dele era a moto. Só que aí ele me contou o que aconteceu quando ele chegou nessa cidade do interior. O conselho, depois de alguns meses, conversou com ele: pastor, está havendo um probleminha aqui na cidade e está envolvendo a nossa igreja. Ele disse: a nossa igreja? Ele disse: é, e diz respeito ao senhor. Ele disse: eu? Ele disse: qual é o problema? Ele disse: pastor, veja só, o problema é o seguinte: a cidade ela não tem transporte de ônibus. A cidade interior não é muito grande, não tem ônibus. Então o que acontece? O problema é que as moças da igreja estão pedindo carona ao senhor. E aí o senhor sai de uma ponta a outra da cidade, e ela está aí: ô pastor, está indo para onde? Tal lugar. Ele disse: dá uma carona? Dou. Ok, ele era solteiro na época, não tinha problema nenhum, dava carona e levava a moça de um canto a outro. Esse o problema agora é que o povo da cidade está falando. Tu já viu o pastor? É com menininha para um lado, menininha para o outro, menininha para um lado, menininha para o outro. Você vê o que é a coisa do interior, não é? Mesmo capital você tem que ter alguns cuidados, mas interior, meu amigo, aí tem hora que o cara não tem o que fazer, aí o que fazer é maledicência, dá, como se diz, dá com a língua nos dentes.
Aí quando o conselho falou, disse, irmãos, ele disse, olha, sinceramente, eu não fiz. Ele disse, não, pastor, não tem nenhuma história, não. O único problema é esse, é que o povo da cidade está falando. Eu disse, não, irmãos, então veja, se isso é problema, para mim deixou de ser, acabou-se. Eu já vou avisar de público, olha, por favor, ninguém me peça carona. Fez assim, eu vou fazer assim, ó. Tchau. Não vou dar carona. Ok. Passaram-se alguns meses. Aí o conselho, quando se reuniu, disse, pastor, a gente está com um problema. Ele disse, de novo? Ele disse, isso envolve o senhor e a moto. Esse irmãos, não, eu parei. Não estou dando carona a menina nenhuma. Ele disse, não, o problema agora é que o senhor está dando carona aos meninos. Então a cidade está comentando. Já viu que o pastor fica com um menino para um lado, um menino para o outro, um menino para o lado. Eu imagino, isso há 30 anos, mas era o interior. E a conversa rolando na cidade. Que o pastor ia com o rapazinho para um lado, o rapazinho para o outro. Irmão, você tem que ter cuidado com a língua. E você não pode dar vazão à língua. Se você der chance, ela vai longe. Então veja, maledicência, não fale mal. Clame a Deus misericórdia. Peça a Deus que coloque guardas à porta dos nossos lábios. Nós precisamos pedir isso. Para o bem daqueles que convivem com você, para o bem da igreja, para o bem da sua família. Tenha cuidado quando for para falar mal. Tenha cuidado com a maledicência. Tenha cuidado com confissões, com o que as pessoas falam. Tenha muito cuidado. Às vezes acontece. Chegar alguém no gabinete, pastor, eu estou aqui para falar de uma pessoa, eu digo, pare. Antes que você mencione nome, ato, o que quer que seja, eu quero lembrar você que a partir de agora, o que você falar, você está implicado. Está implicado pela Bíblia e pela Constituição da IPB, da igreja. A igreja presbiteriana do Brasil tem um código de disciplina. Então você tem que ter cuidado com o que você fala. Nós não podemos ser dados a ficar falando da vida uns dos outros, até porque a Bíblia condena isso. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. E quando você está, seja em qual grupo for, pode ser o ministério da igreja, pode ser um grupo de oração no lar, pode ser um pequeno grupo, pode ser o que for, seja o que for, você tem que dizer, Senhor, por favor, cuide da minha língua e dê domínio. Eu preciso usar essa língua para o louvor da tua glória. E muitas vezes nós temos até que tratar de problemas muito sérios. E nós aprendemos, todos nós aprendemos. Agora veja, nós temos que aprender com as coisas que acontecem, com os problemas que acontecem. Se eu disser a você que eu nunca falei mal, eu estou mentindo. Não. Mas nós temos que aprender. E nós temos que aprender como fazer a partir daí. A partir do momento que eu aprendo como eu devo usar a minha língua, então eu tenho que estar constantemente me policiando. Constantemente me policiando. Infelizmente, há uma bênção de Deus. A Universidade Mackenzie, ela pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu já ouvi de pastores do Sul, do Sudeste, dizer, você quer ficar atualizado sobre a vida dos outros? Dê uma passadinha lá na universidade. Porque não é questão de pesquisa, não. É porque tem gente que se reúne, isso, lógico, não é só na Universidade Mackenzie, em qualquer lugar. Se você for no Colégio Agnes, se você for em qualquer colégio, isso, aquilo, você vai, zaps, os grupos de zap, você vai encontrar gente que está ali só falando da vida dos outros. E 99% é falando mal. É maledicência. Então é um pecado da língua que nós temos que controlar e que não podemos ceder à nossa língua. Mas eu quero apresentar um segundo e último, e pararei com esse segundo pecado, e vamos deixar os outros dois pecados para o próximo domingo. Eu quero colocar diante de você o que a Bíblia fala lá em Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico, capítulo 19. Versículo 16. Levítico, Gênesis, Êxodo
Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. É impressionante como Deus fala. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Quando Moisés registra aqui, escreve, quando Moisés diz, usado por Deus, não atentarás como mexeriqueiro entre o teu povo, literalmente no hebraico, mexeriqueiro era um mercador, e era um tipo de camelo. Esse mercador usava um tipo de camelo que levava mercadorias de pouco valor pelas ruas afora. E a ideia é exatamente isso. O mexerico, a fofoca, são coisas de pouco ou nenhum valor. São mentiras, meias verdades, escândalos que não edificam, que não ajudam a vida das pessoas. Nós temos até um ditado popular que diz: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Veja bem, pode até chegar ao ponto de ser verdade. Pode até ser verdade, nem sempre é. E aí é um perigo. Porque aí, além da fofoca, além do mexerico, é fácil você gravar que é M de maledicência e M de mexerico, de fofoca. Além de fofoca, já está sendo levado a outro pecado, é a mentir ou a contar meia verdade. Mesmo que fosse uma verdade completa, é fofoca. Mesmo que fosse uma verdade completa, é fofoca. Eu já contei aqui, no funeral que fui de um pastor já falecido, de um homem que no início do ministério ele teve um envolvimento, no começo do ministério teve um envolvimento no interior, no nosso estado. Ele foi tratado, ele foi cuidado pelo presbitério, ele foi pastoreado, Deus abençoou a vida dele, Deus cuidou da família dele, e depois ele veio para a capital e desenvolveu o ministério aqui na nossa cidade, no Recife. Um homem se tornou muito conhecido, muito sério, muito dedicado a Deus, muito amável. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de ir para o seminário, que o pastor Jesse, na igreja da Malarana, me chamou para orar lá à frente, no meio de outras pessoas e outros motivos de oração. Depois que o pastor orou, e que eu passei pelo meio do corredor, eu não sabia que esse pastor, eu conhecia esse pastor, minha família conhecia, mas eu não sabia que ele estava no meio ali da igreja. Ele me pegou pelo braço, na hora que o pessoal que estava à frente voltando, ele me pegou pelo braço. Eu nunca esqueci de uma frase aparentemente tão boba, mas não é boba, ela é preciosíssima, e eu guardei isso no coração. Ele pegou pelo braço e disse: Deus te abençoe, meu filho. No vozeirão que ele tinha: Deus te abençoe, meu filho. E eu agradeci, abracei ele e fui embora. Mas era um homem muito amável, um homem muito dedicado. Depois do que aconteceu lá, nunca, todos os anos que ele viveu depois daquilo, o testemunho era de um homem extremamente dedicado a Deus. Extremamente dedicado a Deus. Pagou um preço altíssimo por várias questões na família dele. A esposa ainda continuou, os filhos, mas tiveram muitos problemas, muitas lutas, mas Deus sustentou aquele homem até a morte. E eu lembro que eu estava no funeral dele, numa igreja aqui no nosso Recife, e quando a gente estava do lado de fora, que tinha acabado o funeral, pastores e presbíteros estavam conversando vários assuntos, e nada de maledicência, nada. De repente um irmão ali no meio daquele grupo, o irmão chegou e disse: eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem que o pastor fulano, que tinha morrido,
pastor fulano, no começo do ministério, ele teve um envolvimento assim. Eu digo, meu irmão, olha, honestamente, hoje eu entendo, porque eu na adolescência eu tinha vontade de ser policial, eu acho que eu vou ser policial. Hoje eu entendo por que não. Apesar do temperamento um pouquinho calmo e tal, mas não dá para ouvir um negócio daquele. É o sepultamento do homem. Quem perguntou a você? Entupa-se com isso, engula isso de goela abaixo. Vá você e entre no caixão e diga: Deus, leva minha alma agora, que eu vou junto com ele. Rapaz, não tem nada a ver. Você foi dar um abraço na família, você esteve orando por ele, você agradeceu a Deus por tantas vidas que conheceram o Evangelho por meio dele. Você agradeceu a Deus por tantas pessoas que ele pode parar e dizer: eu errei nisso. Não erre. Deixa eu falar para você dos problemas que eu tive. Eu não quero que você enfrente isso. Você agradeceu a Deus pelo testemunho desse homem. Mas você me falar uma bobagem dessa na frente aqui das pessoas, você se desqualifica por sua própria fala. Você se desqualifica. Isso é fofoca. Por mais verdade que fosse, mas está na hora errada, não tem mais nem hora para falar, o homem já está na glória. Quem poderia tentar lembrar isso era Satanás. Então você está fazendo estágio com Satanás, é um presbítero de uma igreja de Recife. O que você está fazendo? Está sem ter o que fazer? Vai visitar, irmão, vai orar. Vai para a igreja, vai ajudar o pastor, vai ajudar a liderança, vai procurar algo útil para fazer. Mas no funeral você falar sobre a pessoa que já está na presença de Deus, o que é que você vai fazer? Isso é loucura. Talvez precisasse de uma chupeta, não é? Porque aí a chupeta evita de você falar. Pronto. Usa a chupetinha, já está à venda nas melhores lojas, você procura, e fica lá com a chupeta, porque vai talvez evitar de falar. Tem que ter cuidado. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Provérbios 11, versículo 13. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Nos diz a palavra de Deus: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel do Espírito o encobre. O mexeriqueiro descobre o segredo. Para você não pensar que o fiel do Espírito é aquele que vive passando a mão por cima e escondendo. Não, não é isso. É porque o fiel do Espírito, ele encobre, ele cuida, para que não se torne escândalo. Porque tem que tratar daquilo. Não é para deixar as coisas rolarem, não. Porque as coisas precisam ser tratadas no seu devido tempo. E não é no seu tempo, no meu tempo, é no tempo de Deus. Por isso que muitas vezes é difícil. Quantas coisas que o pastor, os pastores, ou líderes, ou presbíteros, ou diáconos, líderes de pequenos grupos, líderes de grupos de oração nos lares, líderes de ministério, Senhor, me dê sabedoria, qual é o tempo de tratar, qual é a forma de falar, como é que vai ser. Não é fácil. A Bíblia está dizendo que o mexeriqueiro, ele descobre. Ele joga ao vento aquilo, porque ele não está preocupado em tratar, ele está preocupado em propagar, em falar tão somente. Esse não é o propósito de Deus. Fiel do Espírito o encobre, porque nós vamos precisar de conselheiros, como diz: não havendo sábio direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então nós precisamos de conselheiros sábios, de gente que vai nos ajudar a resolver o problema. Nós precisamos de prudência ao tratar dos problemas, não é sair jogando ao vento. E não tem porquê, porque a Bíblia não nos ensina isso. Raríssimas exceções temos que colocar para a igreja.
E existem motivos pelos quais temos que colocar. Mas não é tudo você ficar falando e falando, espalhando e comentando e tal. Não. De forma alguma. Não é jogar ao vento. Porque isso, e sair passando de pessoa em pessoa, isso não resolve. O que resolve é sentar junto, é chorar junto, é aconselhar, é falar, é compartilhar, é mostrar na palavra, é caminhar junto. Isso ajuda a resolver o problema. Isso é ser instrumento de Deus para resolver o problema. Jogar o vento não resolve, espalhar não resolve, não. Lembre-se que você está lidando com vidas que fazem parte de famílias, e famílias e vidas que fazem parte do corpo de Cristo. Então é isso que a gente tem que aprender. Nós estamos lidando com pessoas. Um dentre vós me trairá, Jesus disse. Um dentre vós é o traidor. E eles ficaram entre eles: acaso sou eu, mestre? Perguntando a acaso sou eu? Sou eu? Jesus não disse quem era. Quando ele disse: aquele que mete a mão comigo no prato, ele está dizendo: olha, é um dentre vós mesmo, a gente que participa aqui da nossa comida, aqui dos 12, não pense em ninguém fora não, somos nós, é um de vocês, um dos 12. Acaso sou eu? Ele não disse quem era, porque tudo tem o seu tempo, e não há nenhuma menção na Bíblia que fale que Jesus disse, conversando com Pedro, Jesus disse: Pedro, o traidor é Judas. Não tem nada disso. Eles viram pelo resultado, pelo que aconteceu. Judas foi, tirou a sua própria vida, tudo e tal. Aí ligaram uma coisa a outra. Não há nenhuma menção que Jesus precisou tratar e falar quem tinha sido. Nós temos que parar com a mania de achar que eu e você que nós vamos resolver os problemas da igreja e do mundo. E não vamos resolver, muito menos pelo mexerico. Por fofoca, aí é que não resolve. Porque mexerico e fofoca é pecado. E se é pecado, não é obra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, para que nenhum de nós sejamos usados por Satanás. Porque se a gente vai abrir no coração o pecado vai reinando. Aí não é o que nós cantamos: reina em mim. Não, nós temos que clamar disso. Há uma história impressionante. Talvez, pode ser que, se você não leu a Bíblia toda, pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre essa história. Eu quero ler rapidinho, lá em 1 Samuel, sobre uma palavra dita fora de tempo, impressionante, e as consequências trágicas disso. 1 Samuel, capítulo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. A partir dessa história, um pastor que foi da Igreja Presbiteriana do Brasil, Simon César de Araújo, ele escreveu um livro intitulado Doeg, o Fofoqueiro, a partir dessa história. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Os versículos de 1 a 9. Preste bem atenção no que acontece, para que você entenda qual foi o resultado, como é que a fofoca aconteceu, como é que a palavra dita fora do seu tempo aconteceu. 1 Samuel 21, de 1 a 9, nos diz a palavra: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo com medo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só? Davi estava sendo perseguido por Saul. Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba porque te envio e de que te incumbe. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar.
agora que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mesa, à mão. Há, porém, pão sagrado, pão que era usado no tabernáculo, no templo. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outros, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Desculpe, não era o pão do templo, porque o templo ainda não havia sido construído. Achava-se ali naquele dia, preste bem atenção, um dos servos de Saul, do rei Saul, que estava perseguindo Davi, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, do povo de Edom, Edomita, o maioral dos pastores de Saul. Ele viu tudo que aconteceu entre Davi e então o sacerdote. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante. Dá-me, me dá ela. Ok. Perceba bem, Doeg viu toda aquela cena. Doeg trabalhava para Saul. Doeg, a uma certa distância, viu a cena. Davi pedindo a Aimeleque. Aimeleque deu a ele pão. Aimeleque pegou e disse: ó, tá a espada aí. Se você quiser a espada, pode pegar a espada. É a espada de Golias, que você matou Golias. Pronto, se você quiser pegar, é a única espada que eu tenho. Ok. Qual o resultado disso? Está em 1 Samuel, no capítulo seguinte, aí, 22, a partir do versículo 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. 1 Samuel 22, a partir do versículo 6. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança, e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi e peço dos filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Jonatas, filho de Saul, fez aliança com Davi, eram muito amigos. E nenhum dentre vós há que se doa por mim, dizendo Saul aqui, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg: na hora que Saul faz todo aquele chororô, ninguém vai ser por mim, ninguém me avisou que Jonatas, meu filho, está se aliando contra Davi, que não me serve. Depois que ele fez todo aquele choro com os seus soldados, com quem estava ali, a Bíblia então diz, no versículo 9: então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé, é Davi, chegar a Nob, Aimeleque, filho de Aitude, e com Aimeleque, a pedido dele, de Davi, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Agora pense, Saul estava perseguindo Davi, e agora Saul escuta de Doeg, maioral dos seus pastores, o chefe dos seus pastores, tudo que ele fala aqui. Qual o sentimento de Saul, que já estava profundamente irado com Davi, a ponto de querer tirar a vida de Davi, porque estava percebendo que Deus estava colocando Davi no lugar dele, Saul. Versículo 11: então o rei, Saul, mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitude, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei,
Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitude. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Olha a atitude do sacerdote diante de Saul. Então lhe disse Saul, versículo 13: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, Davi? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Olha o argumento de Aimeleque. Ele diz: olha, quem é mais honrado do que o seu próprio genro, Davi? Ele não é o seu genro? Ele não é o chefe da sua guarda? Que história é essa, Saul? Que Davi está querendo tirar a sua vida? Então, se Aimeleque dissesse: é o contrário, você está se perdendo, Saul. E aí Aimeleque ele diz: acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei Saul coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu, e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Saul para e olha para os seus servos, para os seus soldados, e diz: olha, matem a ele, o sacerdote, e todos os outros. Que tragédia! Como se ele, Aimeleque, estivesse tramando contra Saul. E aí eles não fazem isso. Os servos do rei não fizeram isso. E aí sobrou para quem? Então disse o rei Saul a Doeg: volve-te e arremete você contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Que tragédia! Na hora que os servos disseram: não, nós não vamos fazer isso, a gente não vai matar Saul, não, de jeito nenhum, mas não vai levantar as nossas mãos e matar os sacerdotes do Senhor, não, de jeito nenhum. Saul agora olha para Doeg e diz: é você. Foi você que me contou toda aquela história. Então agora é você, porque aquela palavra de Saul era, em outro sentido, o seguinte: ou você vai pagar com a sua vida. E daí, o que Doeg já tinha armado, o mal que já tinha feito, agora ele piora. Ele levanta as mãos e vai matar, e vai tirar a vida de 85 homens de Deus. 85 sacerdotes. Não só isso, diz lá, mas aí já não foi mais só ele. Agora já vai o exército de Saul, vai tudo, eles acabam com a cidade de Nob. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas, até os animais. José, um grande historiador judeu, José diz que imagina que mais ou menos, no mínimo, seriam ali umas 300 pessoas, além dos 85 sacerdotes, umas 300 pessoas, fora os sacerdotes, mas que eram das famílias dos sacerdotes. Que tragédia! Por que eu trouxe essa história hoje, pensando no mexerico, pensando na fofoca?
é para parar com você e dizer: nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. A maledicência mata pessoas. O mexerico, a fofoca, também mata pessoas. Eu e você, nós não sejamos como Noemi. Nós temos que orar como o Salmo 141:3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Se você já foi envolvido, ou se você já envolveu pessoas em maledicência, em mexerico e fofoca, o que você tem que fazer é: não fique tentando livrar a sua pele. Seu pastor precisa ficar dizendo que ele não se envolve em maledicência, em fofoca, que ele não gosta. Ele precisa ficar dizendo isso domingo após domingo. Imagina que todo domingo ele vai dizer aqui: olha, eu não gosto de fofoca não, viu? Eu não gosto de maledicência, viu? Eu não fico me envolvendo não, eu vou para os grupos, participo, mas não para ficar falando das pessoas. Olha, meu dia a dia não é isso aí não, viu? Não, quando você não vive, você não precisa ficar se justificando. A sua vida e o seu testemunho de vida já falam. Então, cuidado com a vida. Que a sua oração seja: Senhor, põe, guarda a porta dos meus lábios. Se nós temos que tratar de problemas, nós vamos tratar do problema. Não vamos tratar de pessoas. E olha bem, você vai encontrar pessoas, isso é no ser humano. O ser humano fica: mas quem foi? Quem foi? Não, meu irmão, veja só, eu estou contando aqui uma história para a gente aprender uma lição. Sim, mas peraí, quem foi? Pastor, diga aí quem foi? Quem foi? Não vou dizer, meu. A gente tem que aprender com a história. Pastor, mas é porque eu quero orar. Opa, está virando fofoca gospel. Você não precisa saber quem foi para orar, porque você não é Deus. Você quer orar? Dobre os seus joelhos e diga: Senhor, aquela história que eu ouvi, Senhor, abençoa aquela vida. Eu não sei, mas tu sabes. Acabou. E nós já tivemos experiência disso no PG, situação que a gente teve que orar por gente, e que a pessoa chega lá e diz: estou passando por um problema, não posso dizer. E teve um caso que envolveu inclusive a Polícia Federal, e nós aprendemos como PG a orar e não espalhar e não falar. Hoje a gente pode, nem vou citar nome, mas hoje a gente pode dizer que a pessoa estava correndo risco de morte e foi orientada pela polícia. Disse: olha, o problema não é você, o problema é o seu ambiente de trabalho. Você não pode dizer a ninguém. Vê que angústia. Nem aos parentes podia entrar em detalhes. Até que tudo se resolva, você não pode abrir sua boca. Você está correndo risco. Então no PG ela chegou e disse: por favor, orem por mim, eu não fiz nada. Isso há anos e anos atrás, e a gente aprendeu essa lição. O que não pode ser dito a outro, a gente ora aqui. A gente ora às vezes aqui, acabou-se e morreu ali, e pronto, porque não pode ser dito. E aí a gente aprende: nem maledicência, nem mexerico. Minha oração é que Deus abençoe a nossa língua, Deus abençoe a nossa igreja, que é dele, que pertence a ele. Que Deus possa usar e abençoar a nossa língua.